Oiê! Vamos continuar no capítulo 5, que ele começa com uma pergunta. Como Deus nos fez? Nós estamos falando sobre a criação e a queda do homem. E esse segundo tópico começa com a pergunta, como Deus nos fez? Todos os homens descendem de um homem e de uma mulher. Adão e Eva foram os primeiros pais de toda a humanidade. Não há na Sagrada Escritura verdade mais claramente ensinada do que esta. O livro do Gênesis estabelece conclusivamente a nossa comum descendência deste único casal. O que acontece então com a teoria da evolução na sua formulação mais extrema? Que a humanidade evoluiu de uma forma de vida inferior de algum tipo de macaco. Esse tópico é sensacional, gente. Não é esta a ocasião para um exame detalhado da teoria da evolução, a teoria que estabelece que tudo que existe, o mundo e o que nele se contém, evoluiu a partir de uma massa informe de matéria primogênea. No que concerne ao mundo em si, o mundo dos minerais, das rochas e da matéria inerte, há uma sólida evidência científica de que sofreu um processo lento e gradual que se estendeu durante um período de tempo muito longo. Não há nada contrário à Bíblia ou à fé dessa teoria. Não há nada de contrário à Bíblia ou à fé nessa teoria. Se Deus preferiu formar o mundo criando inicialmente uma massa de átomos e estabelecendo ao mesmo tempo as leis naturais pelas quais, passo a passo, essa massa evoluiria até chegar ao universo como hoje conhecemos, poderia muito bem tê-lo feito assim. Continuaria a ser o Criador de todas as coisas. Por outro lado, um desenvolvimento gradual do seu plano, realizado por meio de causas segundas, refletiria melhor o seu poder criador do que se o universo que conhecemos tivesse sido feito num instante. O fabricante que faz os seus produtos ensinando os supervisores e capazes mostra melhor os seus talentos do que o patrão que tem que intervir pessoalmente em cada passo do processo. A esta fase do processo criativo, ao desenvolvimento da matéria inerte, chama-se evolução inorgânica. Se aplicarmos a mesma teoria à matéria viva, teremos a chamada teoria da evolução orgânica. No entanto, o quadro aqui não é tão claro nem de longe. A evidência apresenta muitas lacunas, até por se tratar de um tema imensamente mais vasto e complexo. Ao contrário do que se pensa vulgarmente, a teoria da evolução orgânica está longe de ser uma disciplina ordenada e completa, cujas afirmações teriam sido comprovadas pela ciência. Muita coisa permanece em discussão ou está por vir. E o clássico desenho que representa a transição de um macaco que anda sobre as quatro patas até o homem moderno está totalmente desqualificado hoje em dia. Existem bons livros que poderão proporcionar ao leitor interessado um exame equilibrado de toda essa questão. Aqui ele dá uma sugestão de leitura. Pode-se ver, por exemplo, Jorge Pimentel Sintra no livro Evolucionismo, Mito e Realidade, da editora Quadrante. Mas, para todos os efeitos práticos, as descobertas científicas acerca de possíveis ancestrais humanos têm um interesse bastante relativo. No que diz respeito à fé, principalmente, não tem nenhuma relevância. Deus pode ter moldado o corpo do homem por meio de um processo evolutivo e, se assim o quis, pode ter dirigido o desenvolvimento de uma determinada espécie de macaco até fazê-lo alcançar a perfeição desejada. Teria então criado almas espirituais para o macho e uma fêmea dessa espécie, e assim teríamos o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Mas, mesmo neste caso, seria igualmente certo que Deus criou o homem do barro. O que devemos crer, e o que o Gênesis ensina sem especificações, é que o gênero humano descende de um único casal original e que as almas de Adão e Eva, como cada uma das nossas, foram direta e imediatamente criadas por Deus. A alma é espírito, não pode evoluir da matéria e também não pode ser herdada dos nossos pais. Marido e mulher cooperam com Deus na formação do corpo humano, mas a alma espiritual que faz parte desse corpo é um ser humano que tem que ser criada diretamente por Deus e infundida no corpo embrionário. Mas a alma espiritual que faz parte desse corpo, um ser humano, tem de ser criada diretamente por Deus e infundida no corpo embrionário. A busca da origem biológica do ser humano continuará e os cientistas católicos continuarão a participar dela. Sabem que, como toda a verdade vem de Deus, não pode haver conflito entre um dado religioso e um dado científico.
Enquanto isso, nós, os demais católicos, continuaremos imperturbáveis. Seja qual for a forma que Deus tem escolhido para fazer o nosso corpo, o que mais importa é a alma. É a alma que levanta do chão os olhos do animal. É a alma que levanta dos nossos olhos até as estrelas, para que vejamos a beleza, conheçamos a verdade e amemos o bem. Na encíclica Humani Generis, o Papa Pio XII indica-nos a cautela necessária na investigação dessas matérias científicas. O magistério da Igreja não proíbe que nas investigações e disputas entre os homens mais competentes de ambos os campos seja objeto de estudo a doutrina do evolucionismo, na medida em que busca a origem do corpo humano numa matéria viva pré-existente, mas a fé católica manda defender que as almas são criadas imediatamente por Deus. Porém, tudo isso se deve fazer de maneira que as razões de uma e outra opinião, quer dizer, a que defende e a que é contrariada ao contrário ao evolucionismo, sejam examinadas e julgadas séria, moderada e temperadamente, e de tal modo que todos se mostrem dispostos a submeter-se ao juízo da Igreja, a quem Cristo conferiu a missão de interpretar autenticamente as Sagradas Escrituras e defender os dogmas da fé. Há pessoas que gostam de falar dos seus antepassados. E se na árvore genealógica aparece um nobre, um grande estadista ou um personagem de algum modo famoso, gostam de dar-se áreas de importância. Se quiséssemos, cada um de nós poderia gabar-se dos antepassados de sua árvore genealógica, Adão e Eva. Ao saírem das mãos de Deus, eram pessoas esplêndidas. Deus não os fez humanos comuns, submetidos às leis ordinárias da natureza, como as da inevitável decadência e da morte final. Uma morte a que se seguiria uma simples felicidade natural, sem visão beatífica. Também não os fez sujeitos às normais limitações da natureza humana, como são a necessidade de adquirir conhecimentos por meio do estudo e de pesquisas laboriosas, e a de manter o controle do espírito sobre a carne por uma esforçada vigilância. Com os dons que Deus conferiu a Adão e Eva no primeiro instante de sua existência, os nossos primeiros pais eram imensamente ricos. Primeiro contavam com os dons que denominamos preternaturais, para distingui-los dos sobrenaturais. São dons que não pertencem por direito à natureza humana e, no entanto, não está inteiramente fora da capacidade da natureza humana recebê-los e possuí-los. Para usar um exemplo caseiro relativo a uma ordem inferior da criação, digamos que, se a um cavalo fosse dado o poder de voar, essa habilidade seria um dom preternatural. Voar não é próprio da natureza do cavalo, mas há outras criaturas capazes de fazê-lo. A palavra preternatural significa, pois, fora ou além do curso ordinário da natureza. Mas se a um cavalo se desse o poder de pensar e de compreender as verdades abstratas, isso não seria preternatural, seria, sim, de certo modo, sobrenatural. Pensar não só está para além da natureza do cavalo, mas absoluta e inteiramente acima da sua natureza. Este é exatamente o significado da palavra sobrenatural, algo que está totalmente sobre a natureza da criatura, não só de um cavalo ou de um homem, mas de qualquer criatura. Talvez este exemplo nos ajude um pouco a entender os dois gêneros de dons que Deus concedeu a Adão e Eva. Primeiro, tinham os dons preternaturais, entre os quais se incluía uma sabedoria de ordem imensamente superior, um conhecimento natural de Deus e do mundo, claro e sem obstáculos, que de outro modo só poderiam adquirir como investigação e estudo penosos. Depois, contavam com uma elevada força de vontade e o perfeito controle das paixões e dos sentidos, que lhes proporcionavam perfeita tranquilidade interior e ausência de conflitos pessoais. No plano espiritual, esses dois dons preternaturais eram os mais importantes de que estavam dotados em sua mente e a sua vontade. No plano físico, as suas grandes dádivas eram a ausência de dor e de morte. Tal como Deus o havia criado, Adão e Eva teriam vivido na terra pelo tempo previsto, livres da dor e do sofrimento, que de outro modo seriam inevitáveis no corpo físico, no mundo físico. Quando tivessem acabado seus anos de vida temporal, entrariam na vida eterna em corpo e alma, sem experimentar a terrível separação da alma e o corpo que a chamamos morte.
Maior que os preternaturais era, porém, o dom sobrenatural que Deus conferiu a Adão e Eva, nada menos que a participação da própria vida divina. De uma maneira maravilhosa que não poderemos compreender inteiramente até o contemplarmos no céu, Deus permitiu que o seu amor, que é o Espírito Santo, fluísse até as almas de Adão e Eva e as inundasse. É evidentemente um exemplo muito inadequado, mas agrada-me imaginar este fluxo de amor de Deus até a alma como o do sangue numa transfusão. Assim como o paciente de certa forma se une ao doador pelo sangue deste, as almas de Adão e Eva estavam unidas a Deus pelo seu amor. A nova espécie de vida que Adão e Eva possuíam como resultado de uma união com Deus era a vida sobrenatural, a que chamamos de graça santificante. Mais adiante trataremos dela extensamente, pois também desempenha uma função de importância absoluta na nossa vida espiritual. Mas já nos é fácil deduzir que se Deus se dignou fazer a nossa alma participar da sua própria vida nesta terra temporal, é porque quer também que ela participe eternamente da sua vida no céu. Como consequência do dom da graça santificante, Adão e Eva já não estavam destinados a uma felicidade meramente natural, ou seja, a uma felicidade baseada no simples conhecimento natural de Deus, a quem continuariam sem ver. Com a graça santificante, Adão e Eva, uma vez concluída sua vida nessa terra, poderiam conhecer Deus tal como é, face a face. E ao vê-lo face a face, amá-lo-iam com um êxtase de amor de tal intensidade que nunca o homem teria podido aspirar a ele por sua própria natureza. O novo catecismo relaciona os dons preternaturais com o dom sobrenatural da graça. Pela irradiação da graça sobrenatural, todas as dimensões da vida do homem foram fortalecidas. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não devia nem morrer e nem sofrer. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre homem e mulher, e finalmente a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação, constituíam um estado denominado justiça original. O domínio do mundo que Deus havia outorgado ao homem desde o início realizava-se antes de tudo no próprio homem com o domínio de si mesmo. O homem estava intacto e ordenado em todo o seu ser, porque livre da tríplice concupiscência que o submete aos prazeres dos sentidos, à cobiça dos bens terrestres e à autoafirmação contra os imperativos da razão. Isso está no catecismo. Esta é a espécie de antepassados que você e eu tivemos. Foi assim que Deus fez Adão e Eva. Ai, que densa essa parte, né? Acho que eu vou me escutar de novo umas 3 vezes. Até a próxima!